Obrigado a todos, às queridas irmãs, aos queridos irmãos, que de maneira tão fraterna, alegre e carinhosa, nos dá o prazer deste encontro com a possibilidade de realizarmos reflexões importantes de interesse de todos nós, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, revivendo as palavras luminíferas do Evangelho de Jesus. Certamente vem nos esclarecer, vem nos consolar, diante destas oportunidades que a vida nos oferece para o nosso crescimento intelecto-moral. Cumprimentamos a todos que virtualmente estão ao vivo conosco, aqueles que naturalmente, se tiver alguma transmissão, estejam também participando conosco deste momento. Cumprimentamos a todos com votos de muita paz, para que possamos, assim, conforme a leitura antecedida nos fala a respeito desta construção da paz, que começa no nosso interior, na construção aonde o grande vencedor somos nós mesmos perante as nossas próprias imperfeições. Para a compreensão da vida, é imprescindível que tenhamos a crença em Deus, o Criador de tudo, o Criador de todos. E como já sabemos pela revelação dos Espíritos, é a inteligência suprema a causa primária de todas as coisas. É imprescindível esta compreensão a fim de nós entendermos os acontecimentos que a vida nos proporciona, e dentre estes, a perda de pessoas amadas. Podemos até dizer que não é uma perda, é uma força de expressão, porque uma ausência temporária, um até breve, que certamente todos nós teremos a oportunidade dos reencontros. E também sobre a questão das mortes prematuras. Na concepção normal, imagina-se que aquele que nasceu primeiro deva passar a vida espiritual primeiro. Certa feita, conversando com um amigo, estávamos indo ao cemitério para um enterro, e ele falou-nos uma expressão muito interessante e que não deixa de ter verdade. Na conversa, e ele já era um dos mais idosos, ele falou assim que este fenômeno da morte, ele não é por antiguidade, é por escolha. E, naturalmente, isto é um fato, que a qualquer instante, dependendo do propósito existencial de cada criatura, somos chamados de retorno à verdadeira vida no momento certo, no momento apropriado, conforme apraz a Deus e aos seus desígnios. A doutrina espírita, sobre este aspecto e tantos outros, nos traz esclarecimentos, nos consola, porque nos fala das causas que levam a tais ocorrências. E quando nós compreendemos as causas, fica fácil entendermos os efeitos. E o pré-claro Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, exatamente na parte 6, no item 6 do livro, ele nos traz um resumo, em poucas palavras, dos pontos principais da doutrina espírita. Pontos que os espíritos transmitiram e dos quais nós iremos ressaltar alguns para que possamos melhor compreender as questões que dizem respeito à perda de pessoas amadas e às mortes prematuras. Vejamos então, Deus, ele é eterno, ele é imutável,
é imaterial, único, é onipotente, soberanamente justo e bom. Este é um princípio que todos nós abraçamos, porque cremos em Deus e sabemos que os seus atributos são todos eles infinitos. Fala-nos os espíritos imortais de que o mundo espírita é o mundo normal, é o mundo primitivo, que por sua vez ele é eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Olha que interessante. São princípios que a doutrina vai nos trazer, esclarecendo aquilo que Jesus já nos falou há 2000 anos e que hoje temos a possibilidade de compreender melhor. Este mundo espírita, que é o mundo normal, porque ele é o mundo primitivo que preexiste a este mundo ao qual nós estamos habitando. E nos fala também que o mundo corporal, ele é secundário. Mas por que ele é secundário? Porque ele poderia deixar de existir ou nem sequer ter jamais existido, sem que, por isto, se alterasse a essência do mundo espírita. Então, é um mundo também passageiro que, naturalmente, tem, na contagem de tempo relativa que está submetido pelos seus movimentos, evos, milhares, milhões, até bilhões de anos. Mas isso nada significa para o que é eterno, que é a vida no mundo espírita. E ainda vem nos informar que os espíritos, e aí dizemos todos nós, porque somos espíritos momentaneamente encarnados, revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte restitui ao espírito a sua liberdade. Então, na realidade, o que é perecível em nós é o invólucro, é a roupagem a qual nós estamos revestidos quando mergulhamos na indumentária carnal. E vem nos dizer Allan Kardec que a alma, até para distinguir a condição do encarnado e do desencarnado, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o envoltório. E que o espírito não é um ser abstrato, um ser indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que até em certos casos ele se torna apreciável, seja pela vista, pelo ouvido, pelo tato, de uma maneira que todos possam perceber, no caso dos fenômenos de efeitos físicos, ou por aqueles que têm a mediunidade ostensiva, que, dependendo da sua característica, a visão, ela pode fazer com que ele perceba o espírito na sua dimensão, ou às vezes pela audição, e até pelo tato, no caso das materializações. E esta síntese que Kardec vem nos trazer diz-nos de que, deixando o corpo, a alma, o espírito encarnado, ele volve ao mundo dos espíritos, donde ele sairá para passar por uma nova existência material. É neste intercâmbio do ir e do vir, ora, vivenciando a verdadeira vida, a vida espiritual, no outro momento, vivenciando a vida material. Após um lapso de tempo mais ou menos longo, cada caso é um caso, mas em média é mais ou menos longo, durante o qual permanece
no estado que é chamado de espírito errante, porque ele está nessa condição da erraticidade de poder voltar à matéria numa nova existência. E tendo o espírito que passar por muitas encarnações, o que se segue é que todos nós temos tido muitas existências e também teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, seja em qualquer habitat do Pai, seja na Terra, que em outros mundos, já que Jesus anunciou-nos há 2000 anos que na casa do Pai há muitas moradas. Mas o interessante é que somente agora, 2000 anos, é que os homens procuram buscar nas infinitas casas do Pai a existência de vida semelhante à nossa, nestes mundos aonde buscam a água, já que conhecemos a vida e o nosso próprio corpo é constituído no seu maior percentual de água, e a concepção nossa é de que aonde existe água, certamente haverá vida. É um conceito errôneo, porque o Criador é tão perfeito, tão infinito nas suas criatividades que ele não faz cópia. Uma árvore que nós olhamos e que imaginamos que as folhas são iguais, elas não são iguais. Cada folha, ela tem uma característica diferente da outra folha, assim como nós, que temos um corpo com os mesmos membros, a face, com as mesmas características, entretanto, somos indivíduos. Cada um de nós é reconhecido, diferenciando-nos uns dos outros, justamente porque o Criador, na sua perfeição, ele não faz cópia. E na volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceram na Terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem ou de todo o mal que realizou. Olha que coisa bela! Já abre um horizonte de que a vida ela não se restringe apenas à vida material. E a doutrina espírita vem nos dizer que Deus é soberanamente justo e bom, e que a sabedoria providencial das leis divinas, ela se revela assim nas mais pequeninas coisas, como também nas maiores, tanto no microcosmo como no macrocósmico. E essa sabedoria, ela não permite dúvidas, ela não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. É uma reflexão que, naturalmente, ao observar os efeitos da criação, nós chegamos a essa conclusão. Porque dizemos muitas das vezes que nem acreditamos em Deus nosso Pai, mas acreditamos na natureza, porque ele é palpável, nós vemos, mas a natureza é a expressão do pensamento de quem a criou, e não foi o homem. Quem a criou é essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É o Pai, bom, misericordioso, que ele nos coloca em seu habitat para que nós sejamos mordomos da vida. Quando a morte ela bate à porta de nossa constelação familiar, conduzindo a pátria espiritual os mais moços, antes dos mais idosos, alguém diz até que os idosos são aqueles mais moços há mais tempos, ou seja, são jovens há mais tempos. Dependendo do ponto de vista que se abraça este fato, pode-se dizer diante dele que Deus não é justo, porque sacrifica um ente querido
Uma criatura que ainda é forte, que tem perspectivas de um grande futuro e vai conservar aqueles que já viveram longos anos, cheios de decepções, muitas das vezes. E, além disso, despedaça o coração de uma mãe, que ela fica privada da convivência de inocente criatura que era a alegria da sua vida e que muitas das vezes é idade tão tenra que acaba de sair do seu seio que o alimentou eletromagneticamente com os seus sentimentos durante uma gestação de 9 meses, nesta simbiose magnética que é a relação de filho para com a mãe, trazendo com o retorno à vida espiritual, dependendo do ponto de vista que a família possua, estas concepções, que fica a interrogação seu entendimento, e muitas das vezes achando até que Deus, nosso Pai, age com justiça. O espírito Sanson, que foi ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em uma mensagem no capítulo 5, exatamente no item 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos dizer a esse respeito que é justamente neste ponto que nós precisamos elevar-nos acima do terra-terra da vida, para podermos compreender que o bem, muitas vezes, ele está onde julgamos ver o mal. Porque a sábia previdência, onde pensamos divisar esta cega fatalidade do destino. Então, por que havemos de avaliar a justiça divina pela nossa, que é imperfeita? E a justiça do Pai, ela é infinita na sua perfeição. Podemos supor que Deus, nosso Pai, o Senhor dos mundos, se aplique por meio de um capricho a nos infligir penas que são muitas das vezes cruéis? São interrogações que o Espírito Sanson nos traz à reflexão neste capítulo, especificamente na sua mensagem, neste item. E vem nos dizer que nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se prescrutássemos melhor todas as dores que nos acomete, que nos advém, nelas nós encontraríamos sempre a razão divina. A razão regeneradora e também os nossos interesses miseráveis. Ele se tornaria de tão secundária consideração que nós pegaríamos eles e atiraríamos para o último plano. É uma reflexão profunda que o Espírito nos traz para que nós possamos compreender este momento quando bate a porta mais próxima de nós, na constelação familiar, o retorno à pátria espiritual de um ente querido, em especial aquele com tenra-idade. E ele vem nos alertar ainda para crermos que a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que machucam, que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, esbranqueçam os cabelos dos pais, pelos comportamentos que nós verificamos, e em especial nos momentos graves em que nós estamos vivendo. E ele vem nos dizer que, frequentemente, a morte prematura
É um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. E, naturalmente, há razões que são desconhecidas dos pais, de nós que convivemos, mas que a justiça do Pai, a sua misericórdia, sabe perfeitamente o momento próprio para o retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Agora, quando o ponto de vista, a visão da vida não contempla a imortalidade, dizemos que é uma horrenda desgraça ver cortado o fio de uma vida tão cheia de esperanças. Mas perguntamos de que esperanças nós estamos falando? Das da terra, onde aquele que se libertou pela morte houvera podido brilhar, abrir caminhos, enriquecer? Essa visão, ela é sempre estreita, ela tem antolhos, porque é incapaz de elevar-se acima da matéria. Saberíamos dizer qual teria sido a sorte dessa vida que nos antecedeu à pátria espiritual, ao nosso parecer tão cheio de esperanças? Quem afirma que ela não seria cheia de amargura? Quem assim pensa e age desconsidera as esperanças da vida futura, ao ponto de preferir as da vida passageira da terra. E este ponto de vista considera que vale mais uma posição elevada entre nós, os homens, neste mundo ainda tão imperfeito, do que entre os espíritos bem-aventurados. É uma visão que extrapola as condições materiais. É uma visão de quem tem esperança, tem fé, tem confiança. E aqueles que têm a certeza da imortalidade, estes não se queixam diante de tais circunstâncias. Ao contrário, sente-se regozijado quando praz a Deus retirar do vale de misérias um de seus filhos. A visão da imortalidade nos diz que seria egoísmo desejarmos que o ente querido continuasse para sofrer conosco, já que compreendemos a vida ser uma prisão que nos acrisola, fazendo com que os nossos sentidos eles sejam restritos aos 5 que temos, e mesmo assim estes 5 não conseguem ter a amplitude, a percepção que o espírito desprovido desta matéria possui na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Os que assim não agem passa pela dor porque carece de fé e porque vê na morte uma separação eterna. Nós, entretanto, os espíritas, sabemos que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Sabemos que nossos filhos bem-amados estão perto de nós, que a morte não nos separa e que seus corpos fluídicos, eles nos envolvem, seus pensamentos nos protegem, a lembrança que deles guardamos nos envolve, nos transporta de alegria, mas também
as nossas dores, quando elas são desarrazoadas, os afligem, porque denotam em nós, diante da vida verdadeira que estão presenciando, denotam em nós uma falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Seja por ignorância, seja por incompreensão ou rebeldia, porque nada acontece que não seja da vontade do Pai. Não cai um fio de cabelo que não seja do seu consentimento. E estes entes queridos, quando na verdadeira vida verificam as nossas dúvidas, incertezas, isto faz com que eles, diante da realidade em que estão vivendo, já libertos da matéria, vivendo a vida espiritual, faz com que lhe cheguem aflições. E o Espírito Santo, na mesma mensagem, vem nos dizer a que nos referimos à mensagem anterior do capítulo 5, no item 21, que nós, os que compreendemos a vida espiritual, escutemos as pulsações do nosso coração, a chamar estes entes bem-amados. E se pedirmos a Deus que os abençoe, sentiremos fortes consolações, dessas consolações que secam as lágrimas. Sentiremos aspirações grandiosas que nos mostrarão o porvir que Deus, o soberano Senhor, prometeu a todos nós. Quando os nossos corações pulsam desta forma, certamente a presença à distância ou perto faz com que os nossos corações, com a certeza, com a alegria de que a vida continua após a vida, nos dar um consolo, a certeza, a bênção, e esta conexão que se faz com aqueles que já nos antecederam alimenta-nos mutuamente com o bem-estar, com a confiança em Deus, nosso Pai, e com a certeza de que em breve, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a vontade do Pai, no momento aprazado, nós nos reveremos, nós nos abraçaremos novamente e também realizaremos novos planejamentos para existências futuras, a fim de que possamos prosseguir crescendo intelecto moralmente. E é importante que esta visão ela se faça em cada um de nós, para que nós possamos, diante deste fato, termos o comportamento coerente com o conhecimento que já detemos e com a visão que a doutrina espírita nos traz. Quanto é consoladora a mensagem de Jesus, que falou da imortalidade e testemunhou em várias oportunidades após o Morro da Caveira. Apareceu em vários momentos para não deixar dúvida a pessoas diferentes, em momentos diferentes, para que a imortalidade fosse demonstrada, comprovada, e a partir de então nós pudéssemos vê-la, tê-la, como sendo uma realidade natural nas nossas vidas. 2000 anos após, somos aqui honrados com a sua boa nova. A boa nova rediviva pelos imortais que vieram dizer que a vida ela é bela, é plena de oportunidades, que a material ela é passageira,
é uma escola de aprendizado, mas que a verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida que preexiste à vida material e independe desta. E eles chegaram como ministros de Deus, agentes da vontade do Pai, abrindo uma era nova para a humanidade, trazendo esclarecimentos para a compreensão da vida como ela é e de momentos como este, que nos traz à prova aqueles que nos antecedem à pátria espiritual, para que nós possamos, diante deste fato, se tivermos a compreensão devida, estarmos obedientes aos desígnios do Pai e, ao mesmo tempo, o coração, assentindo este fato, dar-nos a resignação. Como é esclarecedora a mensagem do nego nazareno. Mas, sobretudo, consoladora dos corações aflitos. Corações aflitos porque ele trouxe a bem-aventurança aos aflitos. Mas alguém pode perguntar, então todos nós somos bem-aventurados? É necessário uma reflexão um pouco sobre este aspecto, porque ele não se refere a todos os aflitos, mas àqueles aflitos que sabem passar pelas aflições. De maneira obediente e resignada, porque compreende os desígnios do Pai e, ao mesmo tempo, sabe perfeitamente que está numa colheita obrigatória de um plantio livre e escolhido por Ele mesmo, por cada um de nós, em épocas transatas, em épocas remotas, passadas, e que a lei de causa e efeito dá-nos a oportunidade da colheita, no momento próprio em que podemos carregar aquele peso, porque não carregamos fardos pesados em ombros que são leves, porque a misericórdia do Pai assim faz este balanço. E Jesus prometeu o outro Consolador, aquele que explicaria tudo o que ele não pôde dizer à época. E na atualidade, os esclarecimentos estão postos. O Espiritismo veio, por intermédio dos Espíritos, esclarecer e instruir os homens para a melhor compreensão da vida do Espírito imortal, que é apenas uma, mas recheada de existências inúmeras, como oportunidade de aprendizado, ajuda, mas, sobretudo, de servir. Neste intercâmbio de ir e vir, nesta imersão na matéria, as oportunidades existenciais propicia a vida única do espírito, existências variadas, para que possa, desta forma, crescer espiritualmente, agregar valores intelectuais e morais para a plenitude tão ensejada. Por isto, viver em mundos diferentes de acordo com a evolução atingida. Mundos primitivos, provas e expiações, mundos de regeneração passando pelas transições de um para o outro, para chegar aos mundos felizes, ditosos, até o dia em que não haverá mais necessidade da matéria para que o espírito viva em plenitude a vida espiritual. Podemos afirmar nos dias de hoje: ó morte, onde estás? A não ser nos condicionamentos milenares que nas existências anteriores as instituições e a ignorância da imortalidade carimbou nas consciências incrédulas e infantis. Já é tempo de colocar-se de forma transparente a realidade dos fatos,
que já foi posta há 2000 anos por Jesus, mas que ficou sob o véu, sob a campânula da ignorância e dos interesses egoísticos dos indivíduos e também, de forma coletiva, das instituições. Mães e pais, cujos corações se encontram fechados, tristes, acabrunhados. A morte é um veículo da vida que nos conduz a outra vida, libertando o prisioneiro das amarras em que se encontrava. Este é o fenômeno natural a que todos nós passamos e passaremos, porque ao nascer há um momento já no propósito existencial, no planejamento reencarnatório do retorno à verdadeira vida. Por isto que a fé nos desígnios do Pai, misericordioso e bom, ela é a porta da esperança, que nunca deve ser esquecida, porque é uma bela companheira de viagem. Quando a fé está ativa, não há espaço para dúvidas, pois, sendo Deus infinitamente bom e justo, a sua justiça só dá a cada um segundo as suas obras. E somente o bem é o seu desejo para todas as criaturas. A ausência do bem é ocasionada por cada criatura da utilização da sua livre determinação individual, do livre-arbítrio, deste instrumento que o Pai coloca para que toda criatura seja responsável pelo seu progresso intelecto-moral. Por isto, prossigamos confiantes, porque as perdas de pessoas amadas não são perdas. É um até logo, um até breve, uma antecipação de retorno à verdadeira vida que nós consideramos perdas. E se assim considerarmos que seja uma perda temporária, uma ausência temporária daquele ser amado, que muitas das vezes acolhemos no nosso seio e que logo após dar-lhe condições de vida, porque a vida quem dá é o Pai, logo nos primeiros dias, nos primeiros anos de sua existência, a misericórdia do Pai faz com que retorne à pátria espiritual, porque talvez este espírito necessitasse apenas daqueles dias, daquelas horas, daqueles poucos anos, para cumprimento da própria lei de causa e efeito no ressarcimento perante a lei divina, como devedor que todos nós somos. Prova natural para os pais, mas que a compreensão da imortalidade possibilita o entendimento e a resignação diante disso, porque devemos entender também quem tem direito a ter filhos é Deus. Nós todos somos filhos de Deus, irmãos da humanidade, e que Ele nos concede temporariamente os papéis de pais para podermos, nesta relação congênita da parentela corporal, nos ajudarmos mutuamente a crescermos diante das oportunidades que a vida de relação nos traz. E todos estes acontecimentos, as perdas de pessoas amadas, as mortes prematuras, são acontecimentos que obedecem à vontade de Deus. Além disso, o que se transforma é a indumentária carnal, enquanto o espírito imortal, ele permanece ativo e evoluindo sempre, com a possibilidade de estar próximo a nós, acariciando-nos, ouvindo-nos, ajudando-nos,
Da mesma forma que nós que aqui permanecemos com esta visão da imortalidade, temos a possibilidade de compreender de que estes irmãos nossos, queridos, e que o acolhemos no lar, seja bem próximo, como filhos, pais, irmãos, ou mesmo aqueles da constelação familiar um pouco distante, mas todos nós somos irmãos em humanidade, filhos do mesmo Pai, que desempenhamos papéis inúmeros e que em cada oportunidade o Pai nos concede, às vezes, a oportunidade temporária de sermos pais, de sermos filhos, de sermos esposos, irmãos, mas com o único propósito de praticarmos o bem e de crescermos não afastados da lei divina, mas cumprindo-as, porque elas estão íncitas nas nossas consciências, aguardando apenas que germine na nossa intimidade e que venha a florescer na vida de relação com o próximo, que começa nos próximos mais próximos, que são os nossos semelhantes que estão na família, para que nós possamos, assim, realizar o propósito existencial que planejamos antes do nascer, para que a vida ela possa nos proporcionar as experiências apropriadas a cada um, para que nós possamos aproveitá-las todas com confiança, com fé, com esperança nas leis de Deus, que são perfeitas e imutáveis. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e que a esperança jamais nos falte. E quando bater a nossa porta, fatos como estes, não esqueçamos da sua mensagem, a mensagem da imortalidade, a mensagem de que cada um de nós recebemos por empréstimos, os filhos, para que nós possamos, assim, dar o melhor para eles, para que eles possam crescer, tornarem-se cidadãos, ou, se este fato não acontecer conforme as nossas expectativas, acontecerá por vontade do Pai a liberdade em tenra idade para voltar ao plano espiritual. Não esqueçamos de que neste mesmo capítulo há uma mensagem interessante que tem como título: Se fosse um homem de bem, teria desencarnado. É uma visão diferente. Não é uma apologia ao sofrimento, mas ao contrário. É uma visão real da vida, como realmente ela se apresenta, e uma visão da imortalidade, e uma visão de que a vida passageira é essa que nós estamos protagonizando, e que a verdadeira vida é a que nos aguarda, a vida espiritual daqueles que já estão vivenciando-a antes de nós e de onde todos nós viemos no momento em que mergulhamos na carne. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre com muita paz.